pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Olá, bom dia. Quarta-feira, 15 de julho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Acidente mata operário em obra da Caema em São Luís. Presidente da Assembleia, Humberto Coutinho, prestigia lançamento da Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia. Você vai ver ainda os destaques da sessão plenária de ontem e o trabalho dos deputados nas comissões. E mais, a ouvidoria do Tribunal de Justiça realiza audiências públicas no interior do estado. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. O operário Ronivaldo Gomes Costa morreu ontem na obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro da Areinha, aqui em São Luís. Segundo testemunhas, a vítima trabalhava na instalação de dutos quando o asfalto cedeu e o soterrou. Os operários usaram uma retroescavadeira para removê-lo dos escombros, mas ele não resistiu e morreu no local. Equipes do Instituto Médico Legal e do ICRIM realizaram a remoção do corpo. Segundo informações da Caema, Ronivaldo era funcionário da empresa Artec, responsável pelas obras, e estava usando equipamentos de proteção individual no momento do acidente. Em nota, a companhia lamentou a morte do operário e informou que está apurando as causas do acidente e prestando assistência aos familiares da vítima. As entidades filantrópicas que atendem na área da saúde representam atualmente mais de 50% do atendimento dos pacientes beneficiados com o SUS. No entanto, existe a falta de correção na tabela de repasses do Sistema Único de Saúde. E esse foi um dos temas discutidos pelos deputados durante a sessão plenária de ontem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata sobre o fim dos lixões, e a situação do setor de ferro-gusa no estado também entraram na pauta de discussões. O deputado Eduardo Braide iniciou o pequeno expediente com um pronunciamento sobre a falta de correção na tabela do SUS. E o ajuste está sendo pleiteado por hospitais filantrópicos e santas casas que funcionam no estado. O deputado Roberto Costa trouxe para a tribuna a questão da política de resíduos sólidos e o fim dos lixões. Eu cobro da Assembleia Legislativa, na verdade, um posicionamento da Comissão de Meio Ambiente que possa, na verdade, debater essa questão dos lixões numa audiência pública, chamando o Ministério Público também para a responsabilidade, porque se o prazo se encerrou no final de dezembro, o Ministério Público precisa, na verdade, fazer as ações de cobrança para os municípios. O deputado Rafael Leitor ressaltou a visita do diretor-geral do Detran ao município de Timon. Já o deputado Cabo Campos destacou a necessidade de alunos do Cefap e CFO obterem direito ao cartão de meia passagem. Tal medida, se for acatada pelo Poder Municipal, será de muito benefício para esses alunos. Haja vista que não é somente a questão da passagem, porque eles têm apenas uma ajuda de custo. A deputada Andréa Murá criticou várias posições adotadas pelo governo do estado, principalmente a postura de alguns secretários. O deputado Wellington do Curso apresentou proposição para a não exigência da CNH aos candidatos ao concurso do CFO, Centro de Formação de Oficiais. O deputado Júnior Verde observou a situação do setor de guzeria no estado e pede a prorrogação da comissão especial destinada a discutir assuntos relacionados à crise no setor econômico no Maranhão. Nós solicitamos a prorrogação da comissão especial que avalia a crise no setor siderúrgico, porque vamos fazer ainda reuniões com a Vale para poder continuar a discussão e, acima de tudo, manter o foco nos empregos, na geração de emprego e renda, que é a proposição dessa frente parlamentar. O deputado Souza Neto anunciou a insatisfação de militares maranhenses com o governo do estado e cobrou a aplicação de piso nacional para policiais e bombeiros. O deputado Adriano Sarney usou o grande expediente para fazer um balanço do mandato no primeiro semestre de 2015. A redução das desigualdades regionais, a dependência da máquina pública e o fortalecimento da cidadania. A inclusão, a geração de emprego e renda e a democracia.
e assim por diante. Esses são apenas pequenos exemplos da atuação da oposição nesta casa. Já o deputado Zé Inácio fez uma avaliação sobre a manifestação dos índios guajajaras na semana passada, elogiando a atuação da Assembleia Legislativa enquanto mediadora do conflito. Em nome da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, agradecer, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, ao presidente desta casa e ao governador Flávio Dino, pela confiança depositada em mim como presidente desta comissão para coordenar as negociações junto com os deputados. Várias comissões se reuniram ontem para analisar propostas, indicações de deputados e projetos do Executivo Estadual. O repórter Joelson Braga acompanhou os trabalhos. A terça-feira foi bastante movimentada na sala das comissões. Primeiro foi a Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu e analisou várias proposições, entre indicações de parlamentares e projetos do Executivo Estadual. O deputado Eduardo Braide, que é o vice-presidente da comissão, fez um resumo das deliberações na CCJ. Aprovamos, na verdade, 3 medidas provisórias oriundas do Poder Executivo. Uma trata da questão dos cargos para a promoção dos policiais militares, que inclusive já aconteceu. Outra trata também das vagas para a promoção dos bombeiros militares. E outra trata da questão do preenchimento da vaga do cargo de presidente da Fundação da Memória Republicana. Depois foi a vez da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Estênio Rezende, receber representantes de santas casas e hospitais filantrópicos que atuam no Estado. Eles buscam apoio no Parlamento Estadual para que a tabela do SUS seja reajustada, fato que não ocorre desde 2008. O vice-presidente da Comissão de Saúde falou como a Assembleia poderá contribuir na discussão. Nós, deputados, parlamentares, o que podemos fazer é construir um documento onde esse documento seria enviado ao Ministério da Saúde, à nossa bancada federal, aos nossos deputados federais do Maranhão, à nossa bancada do Senado Federal, enfim, ao Congresso Nacional, sensibilizando esses parlamentares no sentido da necessidade, que não é só no Maranhão, é no Brasil inteiro. Outra comissão que esteve reunida foi a de orçamento, que geralmente se reúne às quartas-feiras, mas de maneira extraordinária se reuniu nesta terça-feira para analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E na comissão o relatório foi aprovado. Agora será publicado hoje e deve ainda vir aqui para o plenário para a votação. Eu conversei com o presidente da comissão, que é o deputado Rigo Teles, que deu mais detalhes sobre a aprovação da LDO na comissão. Acredito que não há nenhum problema na votação, até porque houve um acordo. Nós discutimos, principalmente a Comissão de Orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça também que estava presente, foi em conjunto, para não haver nenhum problema na sua totalidade. A expectativa é que a LDO seja aprovada sem muitos problemas hoje no plenário da Assembleia Legislativa. E você vai ver no próximo bloco, a Ouvidoria do Tribunal de Justiça realiza audiências públicas no interior do estado. E no estúdio, uma entrevista sobre o assunto, logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção?
E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. A ouvidoria do Tribunal de Justiça tem trabalhado um cronograma de audiências públicas no interior do estado, descentralizando a atuação do judiciário. E sobre esse assunto eu converso agora com o desembargador Paulo Veltman, que é ouvidor-geral do TJ Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu falei ouvidor-geral, mas na verdade eu gosto de ouvidor judiciário, é isso, não é isso? É a melhor expressão, mais apropriada para os dias de hoje, né? Essa expressão ouvidor geral, ela remete para aquela ideia de ouvidoria lá do século XVI, em que o ouvidor era o representante do rei na colônia. Ele fazia aplicar a justiça na colônia a mando do rei. Então, na verdade... Que não é o caso hoje, Não né? é o caso de hoje, porque esse ouvidor do século XVI era aquele ouvidor que ouvia o rei, né? O ouvidor judiciário, que hoje nós temos por força do que determinou a reforma do Poder Judiciário, que se deu através da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele segue um modelo de ombudsman da Suécia, que lá no início do século XIX trabalhou com a ideia de um ouvidor, sendo este compreendido como aquela pessoa que ouve não o rei mais, mas as pessoas, os cidadãos, e leva os reclamos, as manifestações dos cidadãos para a administração pública. E é exatamente esse o papel que está Esse é sendo o modelo de ouvidor aqui judiciário. pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça. Exatamente. Essas audiências que vocês estão realizando no interior do estado, começou pelo interior do estado, né? Como é que tem sido a receptividade, como é que vocês são recebidos pela população, como vocês chegam já para ouvir a população? Muito boa. A gente tem feito essas audiências públicas levando em conta a Lei de Organização Judiciária, que cria 7 grandes polos judiciais no estado. Então nós começamos, o primeiro polo judicial onde nós realizamos uma audiência pública foi em Caxias, viemos depois e realizamos outra em Bacabal, depois Chapadinha, agora por último realizamos em São João dos Patos e vamos então concluir com as audiências públicas de Imperatriz, que é a próxima, e também encerramos aqui na capital. Não há como se realizar o que seria o ideal, uma audiência pública em cada comarca em termos judiciário do estado do Maranhão. São muitos. Seria o ideal, né? Mas não é possível isso. Então a gente faz as audiências públicas nos polos judiciais porque são aquelas comarcas que têm uma maior demanda de processo e que servem também como áreas concentradoras das demais comarcas, que nós designamos como comarcas satélites, né? Agora, nada obstante as audiências públicas sejam realizadas nos polos judiciais, as pessoas, os representantes da sociedade civil organizada de todas as comarcas são convidados. O que vocês mais escutam? Quais são as reclamações mais constantes? Do que o pessoal está se queixando, doutor Paulo? Olha, a ideia das audiências públicas, ela surge como um instrumento a mais nesse trabalho de construção de uma chamada justiça de proximidade com a sociedade. Então, dentro desse contexto, a gente, nessas audiências públicas, não só recebe as manifestações, que são dirigidas basicamente para aquilo que é, vamos dizer assim, o nosso calcanhar de Aquiles, que é a demora na solução dos processos judiciais. Isso. Mas há reclamações também quanto à existência de deficiência de juízes, ou mesmo falta de juízes nas comarcas, problemas de atendimento com servidores, falta de material de expediente, por vezes também manifestações elogiosas, reconhecimento público de juízes que trabalham. Esse é bom de ouvir. Então, a gente ouve tudo, na verdade. E é importante também colocar que nessas audiências públicas a gente sempre aproveita como uma troca, um canal onde você utiliza aquele momento singular
de recebimento das manifestações da sociedade, como também um momento de troca de informação. É aquele momento em que a ouvidoria também vai informar o cidadão sobre aquilo que já vem sendo feito no âmbito do Poder Judiciário local. Quando vocês escutam essas reclamações, por exemplo, assim, demora de processos na justiça, ou falta de defensores públicos, falta de juiz, que encaminhamento é dado para situações dessas que, por exemplo, vocês não podem resolver de imediato, mas de alguma forma vocês têm que dar uma satisfação à população sobre aquele assunto? Sim. Como é que isso é tratado? E é muito importante a sua pergunta, porque nos oportuniza, inclusive, mostrar que esse trabalho ele é concretizado. De que forma? Ao final de cada audiência pública, a ouvidoria produz um relatório da audiência, com encaminhamento das manifestações para todos os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça e particularmente para a administração do tribunal, aqueles desembargadores que compõem a mesa diretora. Então vai um relatório dessa audiência para a presidência do tribunal, para a Corregedoria Geral de Justiça, para a vice-presidência do tribunal, que são aqueles desembargadores que à frente da gestão do Poder Judiciário local tem, vamos dizer assim, maiores condições de dar atendimento a essas manifestações, né? Então, fora esse relatório que faz, assim, vamos dizer, uma captura mais ampla daquilo que acontece na audiência pública, todas aquelas reclamações específicas, sobre demandas específicas, sobre processos que têm um atraso particular, todas elas também são encaminhadas para as unidades judiciárias responsáveis. E a ouvidoria, então, vai colher a resposta lá do juiz, do servidor, aonde é identificado o problema, né? E a resposta é apresentada para o cidadão dentro de um prazo máximo de 20 dias. Era isso que eu queria saber. Essa resposta é levada de volta para essas comunidades? Porque, do contrário, não haveria essa comunicação, ela não fluiria, né? Então, a ouvidoria pública, é importante que se coloque também, embora ela não tenha, ao contrário do que acontece com a corregedoria, um poder sancionatório, até se brinca dizendo que é um leão sem garras, mas ela, dentro desse modelo de participação da sociedade, ela cumpre um papel importantíssimo, porque é aquele papel, vamos dizer assim, prévio, né, de solução prévia desses conflitos administrativos. Aí falta realizar audiências em São Luís e Imperatriz. Nós temos agora a penúltima, que vai ser realizada em Imperatriz agora no mês de setembro, e em novembro vamos fechar esse ciclo de audiências públicas aqui com a audiência pública da capital, que nós deixamos por último de propósito, né? Imagino. Porque aqui é de fato onde se concentram os maiores problemas do Poder Judiciário. É onde vocês vão ouvir mais reclamações, com sem toda dúvida certeza, nenhuma, nós já estamos preparados. Até pela proximidade com o Judiciário, fica mais fácil a gente cobrar e depois acompanhar a execução dessa resposta quando ela vem, sempre vem. O que é muito importante, né? Nós temos na ouvidoria defendido a tese que a ouvidoria ela deve ser utilizada, deve ser aplicada pelos juízes e servidores do Poder Judiciário como um verdadeiro princípio republicano. Ou seja, cada membro do Poder Judiciário, cada servidor do Poder Judiciário pode ser um ouvidor do seu local de trabalho. Então, essa ideia de você construir essa justiça de proximidade com a sociedade parte também da ideia de que nós precisamos construir no país uma democracia participativa. É exatamente onde o Brasil é fragilizado. Hoje, o Brasil é classificado pelas think tanks que tratam dessa matéria como uma democracia imperfeita. Está lá na 44ª posição como uma democracia imperfeita. Não é um bom lugar, né? Pois é, e por que o Brasil é considerado uma democracia imperfeita? Isso é muito importante dizer, porque a participação do brasileiro no processo democrático, ele praticamente se encerra no ato de votar. Ele vota, portanto, ele vem prestigiar a chamada democracia representativa e depois volta para a casa dele, só é chamado novamente na próxima eleição. Então, isso nos fragiliza, isso nos coloca no panorama internacional como uma democracia imperfeita. O que falta para nós avançarmos na construção de uma democracia plena, como é a democracia de países avançados, como Noruega, os países nórdicos de modo geral,
aos Estados Unidos, à Europa. O que falta para a gente? Exatamente construir essa ideia de uma democracia participativa, de uma democracia direta. Mas a falta dessa participação da sociedade, do cidadão, não vem do fato da descrença do Poder Judiciário. Quer dizer, eu vou lutar para que não vai ter resultado, a gente ainda fica com essa ideia de que não adianta nada, então por isso eu não participo, aí acaba sendo um círculo vicioso. Eu não participo, eu não cobro, eu não tenho melhorias, então eu volto a não participar. Olha, sem dúvida nenhuma que essa descrença no Poder Judiciário, ela já foi inclusive constatada em pesquisa recente feita pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, é muito importante também pontuar que essa descrença é resultado exatamente dessa falta de comunicação, que o Judiciário historicamente tem essa deficiência de fazer a comunicação com a sociedade. Boaventura de Souza Santos costuma dizer em suas aulas e manifestações que o Poder Judiciário é, entre os poderes da República, aquele que tem a soberania mais frágil, mais débil. E por quê? Primeiro porque ele depende do apoio dos outros poderes. Se o Judiciário não tiver o apoio do Executivo para fazer cumprir as suas decisões, essas decisões não valem de nada. Se o Judiciário não tiver o apoio do Legislativo para aprovar as suas leis, as leis de sua iniciativa, ele também não consegue se organizar como um poder de Estado. E o outro ponto de fragilidade do Poder Judiciário está exatamente nessa deficiência de comunicação. Tradicionalmente, o juiz é reconhecido como aquela pessoa que fala nos autos. Então, gera para a gente aquela impressão de que o juiz não deve falar com as pessoas. Quando se fala na construção de uma... meio inatingível, pois né? Está pairando acima da sociedade. E isso tem relação com essa falta de confiança da sociedade. Quando se fala na oportunidade de participação, de construção de uma justiça democrática de proximidade, o que se está aí por trás pregando, na verdade? Que a sociedade precisa conhecer o trabalho feito pelo Judiciário, precisa conhecer suas dificuldades, as suas deficiências. O juiz brasileiro é um juiz que trabalha muito e acima da média do juiz do mundo inteiro. Nós temos, só para que você tenha uma ideia, hoje em tramitação no país, 100 milhões de processos. Então, para que a gente possa, o cidadão comum possa compreender o que é isso, é como se de cada 2 brasileiros, um tivesse um processo na justiça. É verdade. Então, tudo isso a gente discute de forma aberta nessas audiências públicas e faz com que a sociedade tenha uma exata dimensão do problema que é enfrentado pelo Poder Judiciário. E ela possa, de posse dessa informação, participar. A importância do trabalho dessa ouvidoria, aproximando justiça, comunidade, cidadão participando e transformando a nossa democracia em perfeita. É uma democracia quase perfeita, porque a gente vai chegar nesse nível de perfeição. É o que se espera. É o que se espera, né? Doutor Paulo Welter, muito obrigado por sua entrevista. Eu é que agradeço e me coloco à disposição. E você pode rever a entrevista com o desembargador Paulo Welter, que é ouvidor judiciário do tribunal, no site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia. E veja no próximo bloco, o presidente do Legislativo prestigiou o lançamento da Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia, logo após o intervalo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. Se o consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais, também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você?
todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. O presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, prestigiou ontem o lançamento da Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia, feita pelo governador Flávio Dino. O exemplo para a Agritec foi retirado do município de Caxias. A partir de agora, essas feiras servirão como uma vitrine para mostrar e comercializar os produtos da agricultura familiar. As feiras de agricultura familiar e agrotecnologia do Maranhão, Agritex, pretendem ser uma grande vitrine de oportunidades para o homem do campo nos municípios maranhenses. Este ano vão ser realizadas as edições de São Bento em agosto, de Açailândia em outubro e de Caxias em novembro. O projeto foi lançado pelo governador Flávio Dino e deve criar uma rede de conhecimento tecnológico com foco na agricultura familiar. É uma feira voltada à divulgação, difusão da tecnologia para que os produtores do campo, sobretudo os agricultores familiares, possam ampliar a produtividade do seu trabalho. Nós sabemos que a agricultura é essencial para a geração de emprego e de riqueza no nosso estado, mas precisamos sair do patamar da agricultura de subsistência. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho, destacou a importância das feiras para o desenvolvimento do setor produtivo do estado. Caxias já viveu essa experiência e já vai para a segunda edição. Foi tão bom sucesso e o governador conseguiu ampliar, levar em outras cidades. Agora está levando Caxias, Bacabal, São Bento e Açailândia. Para nós de grande importância, porque o nosso trabalhador rurais tem que ter mais reciclagem. Nós não podemos mais trabalhar como trabalhava sendo dos anos atrás. Nós estamos na área da tecnologia. Também a tecnologia chegou para os grandes produtores e tem que levar agora o pequeno produtor. Essa é a intenção do governador Flávio Dino. E a ideia do ano passado é exatamente esse, a gente estimular os pequenos agricultores a produzir. E o nosso governador, um dos pilares do governo dele é exatamente elevar o IDH. E uma das formas de elevar o IDH na zona rural é através do investimento do pequeno agricultor. A cada feira serão realizadas exposições, simpósios e espaços temáticos. Durante a programação, os participantes poderão aprender novas técnicas, trocar experiências e comercializar seus produtos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, são parceiros do governo do estado nas Agritecs. É uma feira que tem um dinamismo muito forte. Os agricultores participam de todos os municípios, caravanas organizadas, grupos organizados de produtores e de empreendedores rurais, que no final do grande evento, dos grandes eventos, teremos aí uma quantidade de informação importante para o desenvolvimento da agricultura familiar do Maranhão. E a Embrapa está nessa porque nós acreditamos que essa estratégia ela é importante para o desenvolvimento do estado do Maranhão. O Centro de Saúde do bairro de Fátima começou a realizar exames de tuberculose em 3 horas. Antes, o paciente esperava vários dias para ter o diagnóstico nas mãos. O centro atende, em média, 20 mil pessoas por mês e, com os novos serviços disponibilizados, espera-se que esse número cresça ainda mais. O Centro de Saúde de Fátima é uma das mais antigas unidades de saúde de São Luís. A reforma contemplou a revitalização de todos os ambientes, climatização, pintura e recuperação das partes elétrica e hidráulica, além de melhorias na acessibilidade para dar melhores condições de locomoção de pessoas com deficiência. O laboratório de análises clínicas também foi reestruturado. Além dos serviços da atenção básica, atendimento clínico, atendimento à mulher, à criança. Nós fazemos atendimento a portador de HIV/AIDS, é um serviço especializado. Também as hepatites virais, nós temos hepatologistas no nosso quadro, e hanseníase e tuberculose. O centro atende em média 20 mil pessoas por mês e com os novos serviços disponibilizados, espera-se que esse número cresça ainda mais.
Uma novidade é o único aparelho disponível em todo o Maranhão, o GeneXpert, que deve aperfeiçoar o atendimento do centro, que é referência no tratamento de tuberculose. No estado, só no ano passado foram 2.162 casos. No país, atualmente, são notificados 70 mil, com 4.800 mortes por ano. O Maranhão ocupa a 16ª posição entre os estados com maiores taxas de casos da doença. O equipamento deve ajudar na agilidade do tratamento, porque além de detectar em poucas horas a presença do material genético do bacilo de Koch, o novo equipamento identifica também se o tipo de enfermidade do paciente é resistente aos tratamentos mais utilizados. Seu aparelho teria que consultar, aí seria encaminhado para fazer a baciloscopia, ele viria no outro dia, às vezes o paciente não vem. E agora a gente pode fazer imediatamente, além do teste rápido, a cultura do paciente também, do SCAL. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.